Muito boa tarde para todo mundo, está começando mais um SBT Esporte aqui na tela do nosso SBT. E aí galera, hoje o Ministério da Economia se pronunciou sobre a volta do futebol e os clubes vão receber menos dinheiro da cota de TV e os Jogos Olímpicos, olha, parece que estão em xeque. E como sempre, você pode participar com a gente aqui. Manda aí seu WhatsApp, vai, 18 991 437891. Não esqueça de mandar aí o seu vídeo, o seu desafio da semana. Mande aí o que você está fazendo, a sua atividade esportiva dentro de casa. E os mais legais a gente vai mostrar aqui no nosso telão. Senhoras e senhores, Caio Esteves. Beleza? Tá esquecendo de nada, Você está muito bem de abóbora. Não, você esqueceu de alguma coisa aqui na escalada. Eu esqueci? Esqueceu de falar. O quê? Quinta-feira. Você não falou? Puxa vida, desculpa. Senhoras e senhores, quinta-feira tem Zico. Nós vamos entrevistar Zico aqui. O que é isso? Boa, aí sim. Agora podemos fazer o programa. Você está muito bem de cabotião. Muito obrigado. Muito obrigado. Sensacional. Valeu. Eu tô de Shakhtar Donetsk aqui. Boa. Vamos que vamos. Bom, antes da gente começar o programa, põe a câmera 1 aqui, fazendo favor. Tira o fone aqui. Vem cá, Dodô. Vem cá, Marquinho. Vem cá os dois. Vem aqui os dois. Vem aqui, Marquinho. Vem cá. Não, eu tô aqui preocupado. Não, tá dando desculpa. Vem cá, Dodô. Vem cá. Só para vocês terem uma ideia de como que funciona aqui, ó. Ó o Dodô aqui de máscara. Olha lá. A gente tá... Para as pessoas entenderem que quem tá sem máscara aqui no estúdio sou eu e o Caio pra gente apresentar o programa. Olha aqui, ó. O Marquinhos. Vamos lá, olha lá na robô lá, Dodô. Olha lá na robô lá. Aqui, os nossos dois cinegrafistas do estúdio, ó, eles estão aqui de máscara. A gente está fazendo tudo certinho para que esse Covid-19 vá embora, né, Dodô? É isso. É isso aí. Vai lá, vai trabalhar. E a gente está usando máscara antes de entrar no estúdio também. Exatamente. Durante todo o dia aí. E o nosso switcher, todo ele de máscara. Então, assim, a gente está seguindo rigorosamente as recomendações da Organização Mundial de Saúde para que a gente acabe logo com isso e a gente siga a vida. É isso aí. Vamos que vamos. É isso. Só para mostrar, porque tem muita gente que pergunta como é que fica aqui o estúdio, né? Sim. Vamos lá, vamos abrir o programa falando de algo muito importante, que é o secretário especial de Produtividade e Emprego, o Carlos Costa. Em entrevista coletiva, ele disse que o futebol deve voltar aí, mas seguindo vários protocolos. Ele melhor vai falar. Põe na tela aí. Um setor que é um exemplo disso que eu estou falando é o setor do futebol. Nada mais brasileiro do que aquele esporte criado até pelos ingleses, mas que hoje é parte do dia a dia do nosso cidadão. Nós já estamos pensando e conversando com os clubes de futebol bem avançados em retomar as atividades. Essa retomada, obviamente, é portões fechados, porque a nossa preocupação principal é com a saúde, seguindo protocolos. Então, portões fechados para preservar a saúde da população, seguindo protocolos para preservar a saúde dos trabalhadores, dos jogadores de futebol, de todos aqueles que estão do bandeirinha, do massagista, todos aqueles envolvidos no espetáculo que é o futebol. Tem um protocolo com testes, protocolo com tudo aquilo que é necessário para que quem está envolvido naquela produção, inclusive os jornalistas, tenham toda a proteção para que nós voltemos a produzir. Nós precisamos de produção, nós precisamos jogar futebol, nós precisamos reabrir bares e restaurantes, nós precisamos reabrir indústrias que foram fechadas, nós precisamos voltar a produzir, sempre colocando a saúde e a vida das pessoas em primeiro lugar, mas fazendo com que as condições de vida também sejam preservadas. E o futebol é um exemplo, sempre, princípios, de forma planejada, seguindo protocolos e sem colocar em risco a saúde das pessoas. Usando a fala do ministro, para tudo isso voltar, provavelmente, o secretário, mas portões fechados por enquanto, né? Não, acho que tendência, né, cara? A tendência é essa, e uma série de medidas tem que ser tomada se realmente for voltar ao futebol, né, Mário? Eu acho que a grande questão envolvendo o Brasil, aí falando já da questão da pandemia, é a gente avaliar qual é o momento do Brasil nessa situação toda. Onde a gente está naquela curva que a gente fala de casos de Covid-19, né? Porque os países europeus, por exemplo, pelo que as autoridades falam, ele já chegou no seu pico e agora ele está começando a descer. O Brasil já chegou no seu pico? O Brasil ainda vai chegar no seu pico? Ao contrário de outros países, os casos do Brasil estão crescendo dia a dia. Então, eu ainda não consigo ver realmente se é a melhor saída a gente retomar as atividades, mesmo havendo precaução, aí eu concordo que tem que haver mesmo,
mas eu acho que o momento do Brasil tomar esse tipo de medida, que é o que a Europa já está tomando, mas num momento diferente, porque os casos começaram lá atrás, talvez não seja esse momento agora no Brasil. Eu esperaria um pouco mais, claro que a gente tem que analisar, eu não sou especialista para falar isso, mas entender o momento do Brasil nessa curva de casos. O Brasil está começando a subir, pelo que a gente percebe, os casos continuam subindo, acho que talvez esperar um pouco mais para a gente entender como vai se desenvolver esse vírus no Brasil. A gente falou, o calor não desenvolve muito bem o vírus. Manaus é uma cidade que é uma Amazonas, né? um estado quente, úmido, está cheio de casos. Então a gente não sabe, o vírus ele muda. Então avaliar melhor a situação, ver como o Brasil está se encaixando nessa curva e aí sim a gente tomar as medidas necessárias. Mas eu acho que falta um pouco mais de estudo ainda. E ninguém está tomando muita noção do tamanho de números de casos que a gente tem, né? Exatamente. O Brasil está crescendo caso a caso. A gente tem muitas mortes, mais de 4 mil mortes. Eu acho que avaliar a situação, primeiro de tudo, é necessário para depois você entender quais os objetivos. Não adianta você abrir uma competição esportiva, Mário, um estádio, colocando em risco as pessoas que vão trabalhar nele. E a gente hoje não tem como a gente falar que todo mundo que vai trabalhar no jogo de futebol vai estar seguro. Eu não consigo garantir isso, ninguém consegue garantir isso. E falando sobre esta reestruturação no futebol, a FIFA está estudando maneiras de ajudar os clubes dentro de campo quando o futebol voltar às suas atividades depois da pandemia do novo coronavírus. A entidade propôs uma mudança temporária nas regras das substituições para lidar com a provável maratona de jogos. A sugestão é que cada equipe possa fazer 5 trocas por partida, sendo 2 no intervalo. A proposta da FIFA está sujeita à aprovação da International Board, que é o órgão que faz a gestão das regras do futebol, que deve se reunir aí nos próximos meses. A ideia da entidade máxima do futebol é amenizar os efeitos da parada provocada pela pandemia da Covid-19 e do desgaste físico dos atletas no retorno, aliado a uma pequena pré-temporada. Após a aprovação, cada confederação nacional deve decidir se vai adotar a medida ou não. Para que as substituições não sejam utilizadas como forma de diminuir o tempo de bola rolando, elas deveriam ser feitas em, no máximo, 3 paralisações por cada time ou durante o intervalo. Então, se eu entendi, seriam 5 trocas, 2 no intervalo e 3 no segundo tempo ou no primeiro tempo. Como já pode fazer, né? Exatamente. Acho legal, acho que você poupa aí a questão física dos jogadores, com certeza não vai ser a mesma na hora que voltarem as atividades. E além disso, você também consegue trabalhar melhor ali com o que você tem na mão. Aí falando de realmente do futebol, do esporte ali, quando você é treinador, você tem um elenco, você sempre tem aquele cara daquela posição que ele não reage bem jogando 90 minutos. Ele precisa ali ter um substituto. Se você, ele já tem ali o problema na questão física. Ficando parado 2, 3 meses, a situação fica muito pior. Então, eu acho que é uma alternativa bem interessante da FIFA. Eu gostei bastante quando eu vi isso aí no site da FIFA. Acho que vale sim. Essas medidas que são interessantes, né, Mário? Você vai se adaptando, né? A gente está num momento ímpar, né? A gente não pode simplesmente entender que tudo vai voltar a ser como era antes, que não vai. E eu acho que o futebol se encaixa nisso. Acho que essa mudança é bem legal e eu aprovaria. 5 substituições, eu acho justo, bem justo. Bom, e os clubes vão ter que se readequar mais uma vez. A Rede Globo, emissora detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, enviou uma carta aos clubes onde comunica a redução de pagamentos dos direitos do campeonato. Os meses de abril, maio e junho devem sofrer uma queda brusca devido à pandemia, só que a emissora se compromete a regularizar o pagamento e reembolsar os clubes assim que a situação estiver normalizada. A Globo justificou as ações em um trecho da carta. Vamos lá. Desde a suspensão das competições, a Globo tem analisado de perto todos os impactos da pandemia no ecossistema do futebol e se debruçado sobre possíveis alternativas para superarmos esta crise. Assim, desenvolvemos um novo cronograma de pagamentos para 2020, que abrange os clubes com quais temos acordos para a Série A e a CBF referente aos acordos da Série B e da Copa do Brasil, e as federações com as quais temos contratos para a transmissão de estaduais. O cronograma de repasse da receita do Premier para os clubes da Série A se mantém inalterado até que o novo calendário seja confirmado. Acho muitas mexidas financeiras aí, né? Sim, e é um efeito dominó isso aí, né, Mário? Porque aí envolve a questão do direito de transmissão, aí já cai para o clube já não tem como pagar
os salários que foi acordado com funcionários e principalmente com os jogadores, já reduz o salário do jogador. Eu não acho que se o clube ele aceitou pagar aquele salário para o jogador, eu acho que é direito do jogador receber aquele valor. Mas nesse momento a gente tem que entender também que é preciso ter bom senso em todas as situações, né? É uma situação que lá de cima já não está vindo arrecadação, você tem que se sacrificar de alguma forma. E aí eu vejo com bons olhos a questão dos clubes olharem primeiro para o corte de salário, se for necessário, o acordo com os atletas, só depois pensar nos funcionários. A gente não tem nem como comparar, porque todo clube tem muito funcionário que recebe ali o seu salário justo, mas que é muito pouco perto do que os jogadores recebem. Acho que nesse momento você tem que tirar realmente de quem recebe mais, e no caso aí seriam os jogadores. Boa, olha aí o Flamengo aí nas imagens, muito bom. Vamos pro WhatsApp. O Wellington de Martinópolis, boa tarde, estamos aqui ligados na programação do SBT Esporte. O Wellington, o João Lucas e a Ana Júlia, põem na tela o trio aí. Olha aí, sensacional. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência aí, viu? E o pretinho básico lá atrás, ó. Sensacional. Vamos lá, tem mais. A Jennifer, o nome dela? É Jennifer. Boa tarde, Jennifer, de São José do Rio Preto. Amo o programa de vocês, a atenção que vocês têm em nos proporcionar informações sobre o futebol é incrível. Um beijo para você, Jennifer. Obrigado mesmo. Boa. O Vitor Gabriel, também de São José do Rio Preto. Eu amo o programa de vocês. Manda um beijo para minha mãe. Um beijo para a mãe do Vitor Gabriel, lá de São José do Rio Preto. E pro Vitor também. Um beijo para vocês aí, tá bom? Vamos lá, o Renan de Araçatuba. E aí, Mário? Sou muito seu fã, cara. Espero que o futebol volte logo. Um abraço para você e pro Caio. Valeu, Renan. Um abraço, meu irmão. Olha lá. Tá boa, na sintonia. Boa, garoto. Valeu, Renan. Renan. Ó, tá a família nossa lá, ó. Todo mundo. Lá, todo mundo. Sensacional. Dodô e Marquinhos estão lá. Boa. Vamos faturar? Daqui a pouco a gente volta. Aguenta aí. De volta no nosso SBT Esporte, vamos falar das Olimpíadas. Os Jogos de Tóquio foram adiados para o próximo ano, mas não é uma certeza de que eles sejam realizados. A Associação Médica do Japão já disse que vai ser difícil realizar a competição antes do desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus. O comitê organizador tentou afastar o rumor de um possível cancelamento, mas o Yoshiro Mori, que é o presidente do comitê organizador de Tóquio, deu entrevista ao jornal japonês Nikkan Sports e não descartou a possibilidade. Segundo Yoshiro, nesse caso de não serem realizadas em 2021, as Olimpíadas serão descartadas. Adiamos as Olimpíadas para o ano que vem. Depois de termos vencido a batalha, as Olimpíadas serão muito mais valiosas do que qualquer outra Olimpíada do passado, se conseguimos prosseguir com ela depois de vencer essa batalha. Temos que acreditar nisso. Caso contrário, o nosso trabalho duro e esforço não serão recompensados, fecha aspas. Triste, né? Tomara que realmente isso não aconteça. Acho que nesse momento você cravar qualquer coisa é errado, né? Então você manter ali aberta a possibilidade de realmente não acontecer Olimpíadas, apesar de ser muito triste. A gente já imaginava que iam ser adiadas até mesmo do anúncio, e a gente falava aqui. Nesse momento, você prevê um cancelamento, um possível cancelamento de uma Olimpíada, afeta muita gente, afeta muita coisa, e acho que só resta torcer para não acontecer, para realmente a gente conseguir desenvolver uma vacina até o ano que vem e a gente conseguir ter essas Olimpíadas. Mas olhando realmente para o cenário hoje, Mário, não dá para você cravar nada, não dá para você falar que vai ter, não dá para você falar que não vai ter, a gente fica na torcida para que realmente aconteça. Na Argentina, as medidas tomadas foram drásticas. O presidente da Associação de Futebol da Argentina, o Chiqui Tapia, confirmou o cancelamento da temporada. O dirigente deu entrevista ao Diário Olé e sacramentou o fim da temporada. O calendário argentino é adaptado ao do futebol europeu. O campeonato nacional já foi finalizado, faltava a Copa da Argentina e a Superliga, que não vão acontecer. As competições valem pontos para o Promédio, sistema de rebaixamento na Argentina. Como foram adiadas, o dirigente também disse que não vai haver rebaixamento na atual temporada e nem na próxima temporada. As vagas para Libertadores e Sul-Americanas já estavam definidas. Se você quiser rever o programa, ele vai estar disponível no nosso tela2.com.br na versão completa. Amanhã a gente volta, não esquece, quinta-feira, Zico. Nós aqui, tá bom? Vai ter um papo com ele. Grande abraço para você, cuidem-se, até amanhã. Tchau.